Normalmente, quando pensamos em desenhos animados, nós já automaticamente pensamos nos Estados Unidos, como Over the Garden Wall, Gravity Falls, Hora de Aventura, Apenas um Show e tem muitos outros desenhos maravilhosos. Mas não é só os norte-americanos que sabem fazer desenhos. Aqui no Brasil a gente tem diversos exemplos de desenhos incríveis feitos por uma galera muito dedicada. Aposto que você já até assistiu algum dos desenhos que eu vou falar sobre no vídeo de hoje, e nem passou pela sua cabeça que eles são brasileiros. Então é isso que vamos ver agora, o mundo dos desenhos brasileiros. Já vamos começar com o mais clássico atualmente quando se trata de desenho brasileiro, Irmão do Jorel. É uma das coisas mais geniais que eu já vi. A série toda é baseada na infância do criador, o Juliano Henrico. O design dos personagens foram baseados em pessoas reais e as situações que acontecem no desenho são muito cotidianas e de fácil identificação. Irmão do Jorel sabe muito bem usar os elementos do Brasil de uma forma incrível e não estereotipada como nos desenhos de fora quando se tratam do nosso país. O próprio nome do desenho brinca com o fato que no Brasil você provavelmente é conhecido como o irmão, o pai, o amigo de não sei quem. Isso pra mim é muito engraçado e eu nunca tinha visto alguém usar isso num desenho antes. Fora tudo isso, ainda tem as excelentes vozes originais nos personagens, cada uma mais caricata e marcante do que a outra. Vale se lembrar que em desenhos brasileiros são vozes originais, não são dublagens, já que as animações são feitas conforme a gravação das vozes. Exemplo prático aqui, a Melissa Garcia faz a voz da Lara e da vovó Juju, mas ela dubla a Videl de Dragon Ball. Enfim, eu não vou me aprofundar muito aqui, pois o vídeo não é sobre dublagem, e eu também não vou me aprofundar muito sobre o desenho, porque ele já é um dos mais conhecidos da lista. Irmão de Jorel é com certeza um dos maiores orgulhos nacionais quando o assunto é desenho. Irmão de Jorel, come abacate, bem, faz coco bonito. Desculpa, eu não resisti. Lembra que eu falei lá no começo que tem desenhos que você viu e não sabiam que eram brasileiros? Então, cara, eu fiquei tão feliz quando eu descobri que o desenho era daqui. Peixonauta com certeza fez parte da infância de muita gente. Como não se lembrar da bola colorida Pop, do Zico, da Marina? Mano, que nostalgia enorme. Embora eu pareça ser bem burrinho quando criança, já que o nome dos personagens são claramente brasileiros, mas na minha cabeça eu jurava que o nome Peixonauta era uma adaptação muito legal do inglês. Que no caso é ao contrário, já que o desenho fez muito mais sucesso internacionalmente com os nomes Fishstronaut e Pestronauta. O desenho é muito simples e é voltado para um público infantil. Ele não é aquele desenho que você vai assistir hoje em dia, mas só de saber que ele te fez feliz quando criança e que ele é brasileiro, já vale o total reconhecimento que ele merece. Cara, eu gosto muito desse desenho. Zika e os Camaleões é aquele tipo de desenho muito tranquilo de assistir. Os episódios são tão divertidos e te prendem que você começa a assistir um atrás do outro sem nem ver o tempo passar. O desenho conta a história de uma menina de 14 anos chamada Zika. Ela se sente preto e branco num mundo colorido, ela tem uma banda e conversa com camaleões, isso é muito da hora. Eu acho esse desenho muito bem elaborado e muito bem produzido, ele é criativo, as músicas são realmente muito boas. Se tem uma coisa que brasileiro é ótimo em fazer são desenhos de música. Vocês vão concordar mais ainda comigo nisso ao decorrer do vídeo. Eu adoro as cores e os tons desse desenho. Ele é uma ótima representação de que, para que algo seja marcante muito da hora, não precisa ser nada exagerado ou cheio de coisas. Um simples desenho de uma mina emo trocando ideia com os camaleões e uma banda de rock já é o suficiente para você achar esse desenho muito bom. Se você gosta de coisas místicas e sobrenaturais, assim como eu, esse desenho é muito divertido. Historietas Assombradas tem uma das paletas de cores e design dos personagens mais da hora dos desenhos brasileiros da lista. A animação é super bem fluida e viva. O desenho conta a história do Pepe, um moleque pentelho de 11 anos que vive fazendo travessuras por aí. Ele trabalha como entregador na venda de sua avó, alô polícia. Sua avó é uma feiticeira de mão cheia e o Pepe, como é um entregador mequetrefe, sempre acaba se metendo em enrascadas junto de seus amigos. O desenho é super bizarro na estética, ele me lembra muito aqueles desenhos clássicos como Billy Mandy, por exemplo. Só que sem a parte da nojeira. Como o desenho se passa num local cheio de monstros, acabam tendo uns designs e ideias dos personagens muito bacanas, como a Marilu, por exemplo, que ela é bipolar, e os gêmeos siameses, o Guto e o Gaston. Uma parte que eu gosto muito são os vilões do desenho. Em cada episódio um vilão novo aparece, e o mais legal é que eles sempre aparecem como se fossem bosses de videogame, tá ligado? O desenho explora vários contos clássicos, como A Loira do Banheiro, Fantasmas, Mímicos. Vai dizer que você nunca teve medo de um. E a parte mais legal, que é o riquíssimo folclore brasileiro. Mesmo sendo um desenho para um público mais infantil, ainda assim é um desenho muito bom. Você provavelmente assistiu ele na infância e nem se deu conta de quão bom ele era.
Lembram que eu disse que Zeke e os Camaleões não era o único desenho de música da lista? Então, os Undergrounds também é, e por sinal é um desenho muito maravilhoso. Cara, eu não sei nem por onde começar pra falar desse desenho. Ele me encanta muito em diversos aspectos. O desenho é de 2016 e só foi ter uma segunda temporada em 2021. Foram anos e anos de agonia querendo saber mais sobre esse desenho, foram tempos difíceis. Os Undergrounds conta a história do Heitor, um moleque que caiu num bueiro e foi parar em outro mundo. E o que você faz quando você vai parar em outro mundo? Isso mesmo, monta uma banda de rock. Os personagens são todos gostáveis e as vozes são perfeitas para os personagens. Ele tem uma história sequencial, muitas lições e um romance bem divertido de ver, sem muito exagero e sem fazer os personagens serem apenas isso. O desenho é cheio de camadas e conta as lições através da música de uma forma muito bem feita. Uma coisa que eu acho muito legal nesse desenho são as inúmeras referências que eles fazem a animes e a música em si, como o sobrenome dos personagens principais serem todos baseados em nomes de músicos da vida real, como Heitor Villa-Lobos, Johann Sebastian Bach, Ringo Starr, Roger Waters e Ozzy Osbourne. Esse é mais um desenho da lista que você vai assistir suavemente aqui no YouTube mesmo. Olha que maravilha. Acorda Carlo é o mais novo desenho brasileiro da lista. Ele saiu esses tempos aí na Netflix, eu ainda não assisti até o momento de gravar esse vídeo pra ser bem sincero. Mas, assim que eu ver, eu talvez traga um vídeo a respeito dele. O desenho é bem na pegada de Irmão do Jorel, já que são do mesmo criador. Não tem muito nada ainda pra falar sobre ele, eu coloquei ele na lista só por recomendação pra vocês mesmo, e pra lembrar você de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Qual foi? Você já assistiu até aqui? O que custa você se inscrever e compartilhar pra um amigucho, hein? Oswaldo é um desenho bem daorinha. Ele conta a história de um pinguim que foi adotado por seres humanos. Ele vive uma vida suave de criança e enfrenta os desafios da infância na escola com seus dois fiéis amigos. O desenho é bem simples e no começo eu confesso que eu achava ele bem chatinho. Mas o desenho tem seu charme. O protagonista é meio irritante, mas ele era pra ser assim mesmo. Eu gosto bastante da ideia do desenho de ser pra mostrar vários tipos de personalidades diferentes que as crianças têm. E que tem umas que se sentem um peixe fora d'água, saca? O desenho tem muita referência legal ao Brasil, além de ser um belo representativo de várias gerações da infância. Tem referências tanto dos anos 80 e 90 quanto dos dias de hoje, com a chegada da internet. O desenho é bem inclusivo com personagens LGBTs, o desenho é bem colorido e tem uma trilha sonora muito bem feita. Tanto na ambientação de algumas cenas, quanto no synth que tem na ending, que eu acho ele muito legal. Um episódio bem específico que eu gosto muito, que é um que aborda um moleque que o Oswaldo julga ele ser o figurante da sala, já que o moleque age que nem um NPC. Mas aí descobrimos que a vida dele é 30 vezes mais da hora que a do Oswaldo e ele fala pro Oswaldo que o mundo não gira em torno dele. Isso é bem bacana de se pensar, porque todo mundo já se sentiu figurante alguma vez na vida. O desenho é bem divertido, vale super a pena dar uma olhada nele quando você quiser assistir algo mais descontraído e sem preocupação. Se você pegou a época de ouro do YouTube, que eu considero de 2014 a 2018, você provavelmente já assistiu o canal da Animalu. Ela foi simplesmente a primeira youtuber animada aqui do Brasil. O canal dela tem vídeos até hoje e são muito bem feitos, por sinal. A animação disso é surreal de linda, você deve estar nesse exato momento pensando, mas isso não é um desenho. Bom, é sim. De 2020 a 2021 teve um quadro no Cartoon Network chamado Animalu Show, onde passavam vários episódios curtinhos, assim como os vídeos do canal dela. Tá aí pra quem não sabia, que já tivemos um desenho baseado no canal do YouTube, olha que doideira. Pra ser sincero, eu nunca vi esse desenho. Eu até me recordo de quando ele ia começar a passar, eu só lembro que eu achei o nome muito estranho. E é basicamente isso que eu tenho pra falar dele. Mas não parece ser um desenho ruim, só meio genérico. Cara, esse nome é genial. É aleatório? Sim, é por isso que é bom. O desenho é bem nada demais também. Ele bem que se ferrou, pois lançou em 2010. E cá entre nós, a concorrência era meio grande nessa época, com Hora de Aventura, Apenas um Show, Gumball e outros clássicos desenhos da última geração do Cartoon. Não me pergunte por que os carrapatos mais se parecem com patos? Ah, sei lá, o desenho devia ser divertido quando você tinha uns 10 anos, então deixa a sua memória nostálgica dele intacta caso você tenha assistido ele na sua infância. O que não é o meu caso, já que eu cagava grandão pra esse desenho, é isso aí. Ninjin tem uma animação maravilhosa, não é à toa, já que o desenho é baseado num game brasileiro de mesmo nome. Inclusive eu posso trazer um vídeo sobre jogos brasileiros, se vocês quiserem, que também é um tema bem vasto. Ninjin é um desenho bem legal. As vozes são muito boas de escutar, ainda mais que a da Prota é feita pela Carol Valença. Inclusive, a voz do Ninjin lembra bastante a que ela fez pro Luffy, de One Piece.
Eu já vi algumas gameplays do jogo e ele parece ser bem suavinho de jogar. Acho muito interessante dois produtos diferentes da mesma obra. O desenho só tem uma temporada e eu acho que não vão levar ele pra frente, pra ser sincero. Mas é uma ótima experiência pra quem tá querendo assistir algo leve e tranquilo. Eu não fazia ideia da existência desse desenho. Como eu não assisti ele, eu só vim citar ele na lista mesmo por ser brasileiro. Uma coisa que me chamou muita atenção foi na parte das vozes, onde aparentemente a Anitta, que hoje em dia é uma cantora internacional, fez a voz da personagem Paunita? Cara, eu amo o Brasil. Desculpa aos criadores, eles nem vão assistir esse vídeo, mas enfim, eu não suportava esse desenho. Eu vi uns 10 episódios dele na época e eu só queria cavar um buraco e fugir pra longe de tão chato que o protagonista era. Tirando ele, o desenho não é de todo ruim. Tem umas referências brasileiras muito legais e meio mais específicas no caso desse desenho, já que a maioria são sobre Santa Catarina. Inclusive o nome de alguns personagens são bairros e principalmente praias catarinenses. Esse desenho é igual Mamão Papaya. Eu não curto tanto assim. Tromba-trem é a mesma coisa que Carrapatos e Catapultas pra mim, mas eu particularmente acho ele mais legal. Ele foi outro desenho que sofreu um pouco pela alta concorrência da época, o que fez ele cair um pouco em esquecimento. Mas se não me engano ele passou por bastante tempo no quadro Brazuca do Cartoon, onde só passavam desenhos brasileiros. Isso seria muito útil hoje em dia se o Cartoon não estivesse respirando por aparelhos nos últimos tempos, não é verdade? Bom, eu acredito que eu consegui mostrar bastante coisa desse universo vasto dos desenhos brasileiros. Se souberem de mais alguma produção brasileira que está em andamento, eu super gostaria de saber mais a respeito. E também tem muitos outros desenhos que eu não citei no vídeo, quem sabe rola uma parte 2. Valorizem mais a cultura nacional. Lógico que não tem problema você gostar de coisas de fora, mas não custa dar uma chance para esses desenhos que são feitos com tanto carinho e dedicação por profissionais do nosso país. Se curtiu, não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar alguma coisa bacana aí nos comentários. Compartilha para algum amigo seu e se quiser me seguir nas redes sociais pra gente trocar uma ideia sobre desenhos ou qualquer outra coisa, tamo junto. Obrigado por assistirem e não esqueçam de comer abacate porque faz muito bem pra saúde. Valeu!